Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Amém? Meu Deus, nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Obrigado por essa festa, obrigado pela tua presença, obrigado por já ter falado com a gente. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos, enche a nossa alma nesse momento com a porção da tua palavra. Nós abrimos o nosso entendimento, desbloqueamos a nossa mente para receber a tua palavra, e que o teu Espírito possa trazer o entendimento necessário, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado nos últimos dias sobre excelência e aprendemos aí algumas coisas sobre o que é excelência, sobre o que não é excelência, aquela visão que a gente tem muitas vezes de que excelência é algo que fala a respeito de perfeição, e na verdade não é. Excelência é a gente conseguir fazer algo melhor a cada dia. Nós temos falado e pensado muito sobre isso. Nós falamos nos últimos dias também como que a gente pode ter algumas atitudes para se alcançar a excelência. Você lembra disso? Semana passada nós falamos sobre o autoconhecimento, uma boa comunicação, falamos sobre a paixão pelo que faz, sobre ser honesto, proativo. Você que não está trazendo papel nem caneta, aprenda a trazer. Eu acredito que são momentos de ensino onde a gente aprende, são coisas que realmente a gente precisa anotar, se não esquece. Além disso, a gente também está no Instagram, tá? Tem o Instagram aí, famíliaviva.vilarica. Você procura a gente lá no Instagram, tem meu Instagram pessoal também, Isaac do Nascimento. Além da gente estar passando isso ao vivo, tá? Nós estamos também salvando as mensagens. Então, se você quiser voltar lá para assistir, volta lá. Eu sei que é muita coisa às vezes para assimilar, mas desculpa, a grande verdade é que todos nós estamos buscando fazer algo de maneira excelente. E nós falamos de coisas até então naturais, mas nessa noite em especial eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como servir a Deus com excelência. Todos nós temos um chamado. Você foi chamado para alguma coisa. Você tem um chamado tanto ministerial quanto um chamado particular para fazer alguma coisa. Deus te chamou para fazer alguma coisa. E a grande verdade é que nesse período de caminhada a gente vai identificando o que Deus nos chamou para fazer. Mas até muitas vezes a gente conseguir entender e assimilar o que Deus nos chamou para fazer, a gente vai servindo a Deus. E independentemente de ministério, nós somos chamados para sermos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus comprou todos para si, para serem sacerdotes, para serem nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para a luz. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 8 e 9, fala sobre isso. Então, independentemente de você saber qual é o seu ministério, você foi chamado para ser excelente no que você faz. E quando a gente pensa em ser excelente para Cristo, a gente precisa subir ainda muito mais o nível, subir a régua. E quando a gente pensa em excelência no nível cristão, existem alguns princípios que a gente tem que ter na mente, para que a gente possa fazer o melhor. Você precisa saber exatamente a sua capacidade, você precisa saber exatamente os seus defeitos, saber as suas qualidades, entender que você tem qualidades, entender que você tem defeitos, entender que todos nós erramos, entender que todos nós temos as nossas dificuldades, mas entender também que em Cristo eu tenho potencial para fazer muito mais. Em Cristo eu tenho potencial para fazer muito melhor. E em Cristo eu tenho potencial para avançar muito mais. A grande questão é saber se eu realmente quero fazer as coisas com excelência ou não. Nós cantamos aqui, é uma música linda, maravilhosa. Minhas lamparinas estão acesas, eu estou aqui, o Senhor é o meu noivo, eu te amo. Mas a grande verdade, irmãos, é que cantar nem é tão difícil. A maior dificuldade
dificuldade é quando o louvor acaba, quando a mensagem acaba, quando o culto acaba, entre aspas. Nós precisamos culto o resto da nossa vida em todo lugar, mas quando a gente passa do portão lá para fora é que vai fazer a diferença. É lá, naquele lugar, lá fora, no seu trabalho, em que você vai demonstrar se realmente o cristianismo que você está vivendo é de maneira excelente ou não. E aí, nessa noite, eu quero conversar um pouquinho com você sobre como que a gente pode servir a Deus com excelência. Lógico que eu não vou esgotar o assunto, tem muita coisa para se falar, mas eu quero dar algumas dicas ou algumas orientações de maneira prática para que você saiba exatamente como servir a Deus com excelência, tanto aqui dentro como e principalmente lá fora. Então, prepare o seu coração, abre o seu coração aí para que você possa receber a palavra de Deus e entender que nós somos chamados para fazer as coisas excelentes. Tem muitas pessoas que são afastadas simplesmente por causa das nossas próprias atitudes, porque em algum momento nós não fomos excelentes. Tá certo que tem pessoas que acham que o crente nunca erra, tem pessoas que acham que o crente nunca pode errar, e deixa eu falar para você, nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a falhas. Um dia ou outro eu posso acabar decepcionando você, e isso pode ser uma certeza que mais cedo ou mais tarde, em algum momento, não por vontade própria, não que eu vá querer fazer isso, mas eu posso acabar decepcionando você. Mas não é o nosso desejo, não é o nosso intento, até porque a gente busca fazer tudo para a glória de Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para a gente servir a Deus com excelência é conhecer a Deus. E aí, a Bíblia diz lá em Oséias, um texto muito conhecido: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Algumas pessoas falavam que Jesus era profeta, outros falavam que era João Batista. Jesus perguntou para os discípulos: o mundo todo diz isso, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro então se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado você é, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai quem te revelou. Se eu perguntar para você nessa noite quem Deus é para você, provavelmente você vai vir com algumas palavras prontas. Deus é tudo, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é, sei lá. E que Deus é para você? Quem Deus é para você? Essa é uma pergunta que vai fazer você ter uma vida excelente totalmente diferente. Algumas semanas atrás nós falamos sobre intimidade com Deus e de como que nós muitas vezes não entendemos o que Deus faz por causa da distância que a gente está dele. Porque Jesus disse lá em João 15, que, ora, eu não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus de servo, onde eu sou apenas um escravo, ele é apenas um servo, ou melhor, ele é apenas o meu Senhor, e ele manda e eu obedeço, eu não tenho nenhum vínculo com ele. Só que Jesus, ele falou que nós temos poder, ou melhor, nós temos condições em Cristo para subir o nível, e a gente pode ser amigo de Deus. Você já pensou você ser amigo de Deus? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele chega a dizer: olha, eu de maneira nenhuma vou esconder ou ocultar alguma coisa de Abraão, que é meu amigo. Irmão, ser amigo de Deus tem vários privilégios. Você sabia que Deus te protege e defende até quando as pessoas falam mal de você? Pois é, quando as pessoas se levantam com você, a Bíblia diz que Arão e Miriam foram se levantar contra Moisés. E aí Deus vem e se revela e fala assim: vocês falaram mal do meu jeito, eu que levantei Moisés, eu sou amigo de Moisés, eu falo com Moisés face a face. Outro grupo lá foi se levantar: só tem Moisés de profeta aqui? Não tem mais ninguém como profeta? Não, o povo todo é profeta. E aí Moisés, quem dera que todo profetizasse, todo o povo profetizasse, mas Deus me levantou. E a Bíblia diz que Deus se levantou no meio do arraial, desceu com uma nuvem de glória e falou assim: eu falo com Moisés do jeito que eu quiser. Com os profetas eu falo através de sonho, através de visão, mas com Moisés eu converso com ele. Você tem ideia do que é Deus falar com você face a face?
Você tem ideia do que seria Deus se apresentar a você em sonho e dizer para você: me pede, o que você quer? Pede qualquer coisa que eu vou te dar. A Bíblia diz que Salomão estava dormindo depois de ele oferecer um grande holocausto. E aí, em sonho, Deus apareceu para ele e falou: Salomão, eu vi a tua oferta, eu vi o que você fez, me pede, o que você quiser eu vou te dar. Você conhece a história? Salomão pede sabedoria, e Deus fala assim: por que você não pediu a morte dos teus inimigos? Por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu paz? Todas essas coisas te darei, mas te darei em dobro sabedoria. Não haverá maior do que você no teu reino. E a Bíblia diz que Deus deu tanta grandiosidade e riqueza no reino de Salomão, que a prata e o ouro eram achados na rua como qualquer coisa. Conhecer a Deus nos leva a um outro estágio. E a grande dificuldade, muitas vezes, irmãos, da gente continuar na caminhada, é porque eu não tenho medo de dizer que tem muitos cristãos que não conhecem a Deus, que não sabem quem Deus é, que não sabem o que Deus fez e o que Deus faz. Quando você vem para a igreja para buscar alguma coisa de Deus, para adorar a Deus de verdade, você vem por quem Deus é ou pelo que Ele pode te dar. Tem muitas pessoas que buscavam a Jesus pelo que Ele podia fazer, e não tem problema nenhum nisso. Mas se você só ficar nesse nível de buscar a Jesus ou a Deus somente pelo que Ele pode te dar, você nunca vai conhecer a Deus na profundidade. Deus tem muito mais para nós. Deus é muito mais. O Senhor, independente de Ele me dar ou não me dar, Ele continua sendo Deus. E quando eu conheço a Deus, isso me impede de me afastar, isso me impede de fraquejar. Eu posso até estar desanimado, estar desmotivado, chateado com a igreja, brigado com o irmão, mas quando eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, nada disso me tira do propósito que é servir a Deus em totalidade. Aleluia! Eu conheço muita gente que se afastou por causa do irmão, e tem uma máxima, uma frase que fala algo muito interessante, que diz que se você saiu da igreja por causa do homem, você nunca entrou nela por causa de Jesus. E queridos, isso entra como uma faca no nosso coração. Não é que às vezes você não conheça Jesus, mas a grande questão é que você precisa conhecê-lo mais. Você tem aquelas pessoas que você, quando ama, se apaixona, mesmo que ela decepcione você, ou que deixe você chateado, você se afasta dela. Seu maridão aí, sua esposa, de vez em quando não dá vontade aí de... Não dá? De virar, botar uma luvinha de boxe, 5 minutinhos sem perder o relacionamento. Não dá de vez em quando uma vontade dessa, irmão? Mas fala a verdade. No fundo, você não ama essa pessoa? Eu fico me questionando algumas vezes sobre quando a gente se apaixona por Jesus e não tem como abandoná-lo mais. Não é pelo que Ele pode fazer, Ele já fez. Eu amo minhas filhas e eu nunca entregaria elas para morrer por nenhum de vocês. Eu não morreria no lugar de nenhum de vocês. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor entregando Jesus para morrer por nós, quando a gente ainda era pecador. Sabe, irmãos, Jesus já fez tudo o que Ele precisava fazer para provar o amor, o quanto Ele nos ama. Não precisa dele fazer mais. A grande questão é saber se você conhece esse Deus que se entregou por amor a você. A Bíblia diz, Moisés perguntando: Senhor, mas vão me perguntar lá no Egito, quem foi que te enviou? O que eu vou dizer? Porque naquela época tinha muitos deuses, eles eram um povo politeísta, de muitos deuses, cultuavam muitos deuses. As pragas no Egito, foi Deus ferindo cada deus do Egito, se você estudar um pouquinho. O sol, o próprio faraó, mosca, o rio, que era considerado um deus por causa da fertilidade que ele trazia, do poder que ele tinha de trazer alimentação para as pessoas, na questão da agricultura. Então havia uma série de coisas, e Deus fere cada um dos deuses. E aí Moisés pergunta: Senhor, o que eu vou falar? Quem é que me mandou? E Deus diz assim: diga ao povo, o eu sou
te enviou. E aí, queridos, quando a gente para pensar no nome de Deus como eu sou, a gente pode fazer uma aplicação prática que Deus é o que a gente precisa que Ele seja. Não limitando Deus ao que eu quero que Ele seja, mas você precisa de um pai? Eu sou seu pai. É Deus dizendo. Você precisa de um amigo? Eu sou seu amigo. É Deus falando para você. Você precisa de um provedor? Eu sou. É Deus dizendo para você, o seu provedor. Você precisa de um marido? Eu sou. É Deus dizendo para você, o seu marido. Você precisa de uma esposa? Não fica com medo que eu vou falar não, mas Deus dizendo para você. Porque quando a gente fala em esposa ou marido, a gente pensa logo na questão de relação sexual. Marido e esposa é muito mais do que isso. Existe uma questão sentimental que envolve o coração. Existe um cuidado, existe uma proteção, existe um carinho, existe um amor, existe muito mais. E vou te falar, o sexo muitas vezes nem acontece tanto no casamento. Tem pessoas aí, irmão, que até esqueceu como é que faz, porque é ou não é verdade? Tem. Deus é muito mais do que isso tudo. Você está no meio de uma guerra. Jesus diz para você, Deus diz para você, eu sou a sua bandeira, Jeová em si. Sabe o que é ser a bandeira? É quando aqueles exércitos vinham com uma bandeira enorme de vitória. E eles ficavam a bandeira no chão assim, dizendo, esse reino, esse local foi conquistado pelo dono da vitória, por esse emblema que está nessa bandeira. Deus é a sua bandeira. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos conhecer um pouco mais desse Deus, irmãos. A gente precisa conhecer um pouco mais de quem Deus é. A gente precisa conhecer um pouco mais de quem Deus, na sua glória, na sua grandeza. Se nós tivéssemos noção do que está preparado para a gente, irmãos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que eles amam. A Bíblia diz que lá no céu, na Jerusalém, existem 12 portas. Cada porta é uma pérola. O chão lá é de ouro, feito cristal. Eu não sei se isso é literal ou não, mas um simbolismo claro tem. O que a gente dá tanto valor aqui, que é o ouro, lá no céu a gente pisa. A gente vai estar pisando lá. Vai chegar um momento em que o próprio Deus vai ser a luz. Não vai ter mais sol. Não vai ter mais lua. Não vai ter mais light para você pagar. Oi, irmão. Não glória por causa disso. Toda lágrima do nosso olho. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai secar. Ai, irmão. Se a gente conhecer um pouquinho mais de quem esse Deus maravilhoso é. A Bíblia diz que vai ter uma boda lá. Um momento lá de cerimônia. Sabe quem vai estar servindo a gente? Jesus vai servir a gente lá em cima. Ai, irmãos. Estou lembrando daquela passagem que diz que João estava no Apocalipse, de repente ele via um homem, Jesus, bonito, uma veste branca, um rosto que brilhava, e não dava para poder olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava muito mais do que o sol. E aí ele olhava, aquele homem vinha no cavalo branco, galopando, vitorioso. Atrás dele tinha uma grande multidão, de um exército de pessoas com vestes brancas. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus que você precisa conhecer para fazer as coisas com mais excelência.
É esse o Deus que você precisa ter comunhão. É esse o Deus que você precisa ter contato. É esse o Deus que você precisa ter relacionamento profundo. É esse Deus que você precisa conhecer mais. Quer fazer as coisas com excelência? Quer servir a Deus com excelência? Conheça quem Deus é. Outra coisa interessante é que você precisa obedecer aos mandamentos. Obedeça o que Deus está te mandando. Obedeça o que o Senhor Jesus está te mandando. Não só através da liderança humana, porque de vez em quando a liderança humana é falha, mas existe uma palavra que te guia, existe uma palavra que te norteia, existe uma palavra que serve, meus amados, como alicerce, como base. E aí a pergunta que se faz é: você tem contato com a Bíblia? Ou somente no domingo à noite? Você tem o seu devocional? Você conhece o que Deus manda? Estava hoje de manhã lá na série, eu achei interessante que o rapaz falou que algum pastor, uma pessoa chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não escuto a palavra de Deus, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. O que eu vou fazer? Eu não consigo ouvir Deus. Ele falou: irmão, você lê a Bíblia? Ele falou: leio. E você lê a Bíblia em voz alta ou em voz baixa? Ele falou assim: eu leio em pensamento. Ele falou: então começa a ler a Bíblia em voz alta, e você vai ouvir Deus falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Lá em Oséias também diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nos últimos dias a Bíblia diz que se levantaram falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, ensinando pessoas o caminho diferente do que a Bíblia ensina. Paulo chega a dizer: se eu mesmo ou até um anjo do Senhor aparecer diante de vocês pregando um evangelho diferente daquilo que vocês ouviram, que ele seja amaldiçoado. Muitas heresias e religiões surgiram por pseudos revelações de pessoas que tiveram de anjos. Pessoas, irmãos, que não têm conhecimento bíblico, que acham que uma experiência sobrenatural vale mais do que a palavra de Deus. Ei, nunca vai valer. Você pode ter tido a sua experiência com Deus, você pode ter tido a sua experiência particular com Deus, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está acima de toda experiência. E com todo respeito, entre a sua experiência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Você pode chegar para mim e falar: pastor, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vivi isso, eu mandei demônio isso, isso, aquilo. E é uma experiência pessoal que você teve, eu não vou negar isso. Mas, irmão, se entrar em conflito com a palavra de Deus, não leva a mal não, mas... Agora, como é que eu vou saber quando é de Deus e quando não é? Leia a Bíblia, obedeça aos mandamentos. O que Deus está mandando você fazer? Irmãos, pensa no povo teimoso, esse povo crente, esse povo cristão. Eita, povo teimoso demais. O que é que Deus está mandando você fazer, homem? O que é que Deus está mandando você fazer, mulher? O que é que Deus está mandando você fazer, jovem? Existe a questão da palavra direcionada de um modo geral, coletiva, mas existe uma palavra para você, exclusiva para você. Eu já falei por várias vezes que por algumas vezes, em meio a decisões difíceis que eu tive que tomar, irmãos, quem me norteou foi a Bíblia. Quem me deu direção foi a Bíblia. Teve uma vez que eu estava pensando em sair de uma igreja. Eu abri a Bíblia e Deus falou assim comigo: fica onde você está. E ainda usou a passagem de Isaac. Olha, para ficar mais bonito. Lá em Gênesis. E Deus disse a Isaac: fica no Egito, porque aí eu vou te sustentar. Aí eu vou fazer você prosperar, o seu nome vai crescer. Fica aí, não sai. E aí o que a gente faz? Obedece, fica lá, ué. E é assim que Deus faz. Teve uma época muito interessante que, não sei se você entende isso, mas algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Isaac, você tem que procurar fulano e esse clã, fazer acontecer, para você voltar ao pastoreio, para fazer não sei o que e tudo. Eu falei: Jesus, a gente fica combinado, fica naquele negócio e tal, vamos ler a Bíblia. E em um texto da história de José, Deus descortinou a minha vida toda. E falou: você já falou com A, já falou com B, já falou com C, igual José fez. Só que na história de José, você lembra?
A Bíblia diz que José ele revela o sonho de 2 pessoas que estavam presas com ele. No outro dia, a pessoa esquece de José. Você lembra disso? Um é o copeiro, outro é o padeiro, e aí José revela o sonho dos 2. A Bíblia diz que eles depois de 3 dias sobem, e aí estão diante de Faraó. Acontece exatamente o que José conta no sonho. O padeiro morre, o copeiro volta a servir, e a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de Moisés, de José, perdão. Tem como? Para pensar comigo. Você chega para mim e fala assim: Isaac, eu tive um sonho. Olha o meu sonho. Eu sonhei com isso, isso, isso e isso, e isso, isso e isso. O que você tem para me dizer? Aí eu vou falar assim: rapaz, esse sonho é isso, 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 um pouquinho disso aqui, e isso aqui. Escreve o que eu estou dizendo, vai acontecer daqui a 3 dias. Se eu só falar isso para você, como é que fica o seu coração? Caraca, 3 dias? Meu Deus. Aí uma pessoa escutou que eu revelei o seu sonho e veio me procurar. Isaac, eu também tive um sonho, é isso, 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 isso. Eu falo assim: irmão, daqui a 3 dias você vai morrer. Como que você fica? Não me procura para revelação, não. Para aprender. Já pensou? Aí vem 2, eu venho primeiro, eu tenho que vir primeiro. Mas, como é que você fica em 3 dias? Nem dormir você conseguiria dormir. A Bíblia diz que depois que José revela esse sonho, os copeiros e o padeiro eles saem da prisão, vão diante de Faraó para julgamento, e 3 dias depois o padeiro morre e o copeiro volta a servir. Querido, cá entre nós, tem como uma pessoa em sã consciência naturalmente esquecer do que aconteceu? Não tem como, a não ser que aconteça algo espiritual. A Bíblia diz que José ainda ficou 2 anos lá no Egito, na prisão, e Deus falou exatamente ao meu coração isso: você ainda vai ficar um tempo onde você está. Sirva-me com toda a excelência e força que você puder no lugar que ainda você está. E eu fiquei mais 1 ano onde eu estava, servindo a Deus com alegria, porque a Bíblia diz que José ficou durante 2 anos lá também. Mas durante esses 2 anos, Deus preparou um mundo para que José viesse a governador. Preste atenção, existem momentos na nossa história que Deus vai fazer com que a gente passe por momentos que a gente não gostaria de passar, mas é uma preparação para onde Ele quer nos levar. Se aquele copeiro lembrasse de José antes, José seria no máximo um escravo livre. Mas por conta de terem passado 2 anos, Faraó tem um sonho, José sobe, revela o sonho de Faraó. José então, ele é promovido a governador do mundo da época. Sabe, irmãos, quando a gente obedece a Deus, tem coisas que Deus reserva para a gente que a gente não tem ideia. Deus está te dando uma direção. Hoje você pode não estar entendendo nada, mas decida obedecer por fé. Jesus quando foi lavar os pés de Pedro, sempre usa essa frase: hoje o que eu estou fazendo você não entende, vai entender depois. Tem lugares altos para você, tem lugares que Deus reservou que é para você, tem lugares que vocês é que vão chegar, que eu nunca vou conseguir chegar lá, mas tudo vai depender da sua obediência a Deus. E aí a gente liga, porque se eu conheço a Deus, eu passo a obedecê-lo muito mais fácil, porque eu sei o que Ele quer. Alguns dias desses atrás eu liguei lá para casa, e quem atendeu foi a Júlia, e ela falou: papai, eu fiquei pensando: nossa, mas como que sabe que sou eu? Por causa da voz. Escuta o tempo todo brincando, falando, amando. Quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece Jesus de perto, quando a gente conhece Jesus muito próximo, a gente passa a discernir a voz do Mestre. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Eu ainda não tive a experiência de ouvir Deus falar de maneira literal. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão alta assim.
de ouvir Deus falar. Tomé, Rafael, Silvinho, Solange, a irmã querida, Ana. Eu queria, por muito tempo eu fiquei pedindo, Deus, fala comigo aí, poxa. Mas irmãos, Deus trata de maneira diferente com cada um. E as revelações que eu tive na palavra me trouxeram até onde estou hoje. Tem lugares altos para você. Tem lugares grandes para você. Mas decida obedecer a Deus em tudo o que Ele te mandar. Outra coisa, fale de Jesus para as pessoas. Quer servir a Deus de uma maneira excelente? Fala de Jesus para as pessoas. Você fala de Jesus para as pessoas? Você fala de Jesus, você tem coragem? Ou te falta um pouquinho mais de coragem, essa é a palavra, de autoridade? Às vezes você fica com vergonha. É engraçado que a gente fala de tudo. Eu tenho certeza que se eu perguntar para algum jovem quanto está o jogo do Flamengo e do Vasco agora, já vão falar. Aí amanhã começa a zoar, né? Porque o Flamengo sempre ganha do Vasco. Então, assim, estou brincando, calma aí, Vascaíno. Mas aí a gente chega lá fora, no outro dia fala de futebol, fala de um monte de coisa. Às vezes a pessoa vem e abre o coração para você falando que está com problema. E a gente trava na hora de falar a solução para a pessoa. E a solução de todos os problemas, irmão? É Jesus. Por muito tempo na nossa denominação tinha aquele slogan, lembra? A solução é Jesus. E Ele é. Jesus está voltando. O tempo está acabando. As coisas estão acontecendo muito rápido. Se a gente for um dia trazer uma mensagem para vocês, atualizando vocês algumas coisas sobre tecnologia. Hoje em dia é possível ter pessoas, literalmente sim, ciborgues. Olho, você olha, se quiser uma pessoa, por dentro é um robô. O controle mundial nós vivemos isso aí há poucos anos atrás. Quem diria que nós iríamos ficar todos em casa, sendo controlados, sem poder sair? Quem já tinha pensado nisso? Toda a humanidade, por causa de um vírus. Um vírus. Pode falar ou não, porque senão a gente cai. Ficar ligado nisso, por causa de um vírus. E aí, todo mundo ficou lá. E todo mundo precisou tomar o quê? Vacina. O que é isso? Você acha que não pode muito mais? Drones, essas coisas todas. Tem muita coisa. Jesus está voltando. Em breve nós vamos ver o Mestre. Aleluia! Em breve o noivo vai estar chegando. E a grande pergunta que se faz é: você é daquelas noivas que estão dormindo? Ou você é daquelas noivas que estão acordadas? Com azeite. A Bíblia diz que as 10 dormiram. 5 tinham azeite de reserva, 5 não tinham. Qual delas você é? A gente precisa resgatar esse tipo de mensagem. Falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão definhando. As pessoas estão pedindo ajuda. Tem casamento que está sendo destruído e arrebentado porque não tem uma palavra de Jesus. E as pessoas também que escutam muitas vezes não querem se arrepender, preferem continuar na prática do pecado. Mas Deus vai cobrar de nós o seguinte: eu mandei você falar. Você não falou, e agora? Eu lembro que teve um homem que eu conheci no passado, e ele era um evangelista. O nome dele é Saulo. E ele dizia assim: Isaac, teve uma experiência que eu vivi, que Deus mandou eu conversar com uma pessoa. Deus falou comigo: ó, vai conversar com fulano, faz isso, fala de mim para ele que ele está passando por isso. E eu não tive coragem de falar. Não falei. E Deus preparou a oportunidade. A pessoa passou na minha frente, a gente conversou um pouco, mas eu não tive coragem de chamar ela para a igreja. E aí eu fiquei assim, pensativo, não chamei. Passados alguns dias, essa pessoa estava na igreja e foi convidada por um outro irmão, aceitou Jesus, se converteu e mudou de vida. E eu fiquei feliz com aquilo. Falei: nossa, que alegria, ele veio para a igreja. Naquele mesmo momento, Deus me perguntou: por que é que você não me obedeceu? Se eu não tivesse levantado do outro servo, agora essa pessoa estaria no inferno. Porque muitas vezes a gente fica com medo de falar. Eu quero profetizar uma unção de ousadia sobre a sua vida.
para que você tenha coragem e audácia e autoridade para falar de Jesus o tempo todo, quer falando verbalmente, quer vivendo, que as suas atitudes proclamem Jesus. Amém? Faça isso, que você vai ter excelência. Outra coisa, tenha alegria em servir ao Senhor. Aí deixa eu apertar um pouquinho vocês. Vocês são alegres em servir a Deus? Irmãos, eu sempre uso ele como referência, porque para mim hoje aqui é o cara mais alegre da igreja. Quem é? É o Regis, irmão. Não é animado, é alegre, feliz. Quase que ele conseguiu um churrasco hoje de manhã. Quase, bateu na trave, eu sei que bateu. Falei, vamos marcar um churrasco mesmo, vamos? Mas é um cara animado. Agora tem uns crentes que a gente anda do lado, irmão, que dá até peso nas costas. O cara é emburrado, o cara fechada. Parece que, sei lá, não sei nem o que parece. Parece que o cara está no quartel o tempo todo. Parece que servir a Deus é um peso para ele. Ei! Servir a Deus não é peso, não. Se está pesado servir a Deus, você está servindo a Deus errado. Você está carregando um cargo que não é sua, fardo que não é seu. Quer fazer as coisas com excelência, quer servir a Deus com excelência, sirva com alegria. A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram. Aí tem os crentes que vêm para cá para dentro e vão vir arrastado, parece que está vindo obrigado. As crianças, tudo bem, tem que vir obrigado também, não vou mais dar tudo. Vem com os dois braços lá embaixo, assim, ó. Oh, Jesus, e esse cara emburrada? Meu Deus, que igreja é essa que eu estou entrando aqui, gente? Pega os homens assim, ó. As mulheres não estão sorrindo. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Não é porque a mulher está sorrindo para você que está te dando mole, não. Deixa eu falar rasgado aqui. Pô, pelo amor de Deus. Não é porque o homem cumprimentou você na mão que ele está querendo dar em cima de você, não. Pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia chega e diz assim, ó: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, um beijo no rosto. Se a gente for beijar umas meninas aqui, pelo amor de Deus, dá briga, dá combate, dá tudo aqui, vai ser, ué. Mas não precisa. Ei, mulherada, se eu elogiar você, fique em paz. Eu sou casado, muito bem casado, eu não quero trair minha esposa. Eu estou te elogiando para ver se aumenta a sua autoestima. Homem, se eu te elogiar, eu não sou do outro time, não. É porque eu quero também te motivar, poxa. Pelo amor de Deus, irmão. Se eu falar que você está bonitinho, você já ri. Se eu falar para a mulher: nossa, seu cabelo está bonito, o que você fez? Nada, ótimo, eu sei que não fez nada. Mas te motiva, você anima. Aprenda a elogiar as pessoas. Sirva a Deus com alegria, irmão. Para de chegar nos lugares que o cara fecha. Não vai ser todo dia, lógico. Tem dia que a gente está mal, poxa. Tem dia que você não dormiu direito, que caiu goteira na sua cabeça, que a mulher está de TPM, que o homem está tudo sem dinheiro. Tem dia sim que a gente vai estar meio assim, caraca. Mas todo dia. Aí o Deus que você serve não é o mesmo Deus que eu sirvo, não. Não pode ser. Não pode, não tem como. Porque o Deus que eu sirvo é alegre. O Deus que eu sirvo é festeiro. Um Deus que manda fazer 7 festas no ano. Vocês vão vir trazer festas, vocês vão fazer festas. 7 festas no ano. Em 12 meses a gente tem 7 festas. Ei, é uma festa a mais. É quase que se tivesse uma festa a cada 2 meses. Você acha que esse Deus não é um Deus alegre? Trazendo para o nosso contexto aqui. Sirva a Deus com alegria. O ministério está pesado, você está carregando um fardo que não é teu. Deixa eu falar de modo rasgado aqui. Pastor, está um... Agora sou eu mesmo falando. Saiu comportado. Sabe? Mas tem gente, irmãos, que às vezes, sei lá o que passa na cabeça da pessoa. Estou cansado. Não aguento mais o louvor. Não aguento mais a dança. Não aguento mais a intercessão. Não aguento mais a diaconia, irmão. Porque às vezes você está carregando um peso que é seu. Vem conversar comigo, vem falar comigo, fala com o seu líder. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para... Sabe? E outra coisa, você serve ao Deus de todo o universo. Não é sempre que vai dar tudo certo, não. Ei,
Essa teologia do coaching está arrebentando a vida dos crentes, tá? Deixa eu falar de maneira que você entender, que nem sempre vai dar tudo certo. É verdade. Vai ter dia que não vai dar, irmão. Ô gente, vamos amadurecer. Vai ter dia que não vai dar certo. Eu estava vendo um treinamento, um curso que eu comprei, estava vendo, o cara falou assim: olha, você como vendedor, arrume a sua cama. A primeira coisa que você fizer quando acordar, arrume a sua cama. Eu falei, cara, ele falou assim, sabe por quê? Porque vão ter dias que você vai sair, arrumar a cama, você vai sair. Quando você voltar, a cama vai estar arrumada. E a cama arrumada vai ser a única coisa que vai dar certo no seu dia. E tem dia que é assim mesmo, irmão. Tem dia que o negócio não fecha. Tem dia que o gerente crê com a gente. Tem gente que a mulher pica. Tem gente que bate o carro. Irmãos, eu bati o carro, eu encostei o carro daqui, assim, ó. Quase R$800 para pagar. Eu quase que eu morri. Meu carro 20 lá, aqui o pessoal chegava, o pastor chegando. Estava cantando. Muito horrorosa. Tem dia que vai dar. Mas tem dia também, irmão, eu creio, eu profetizo isso na minha vida, vai chegar o tempo do carro certo. Vem quando não chega. Eu estou feliz, eu estou rindo, eu estou brincando, eu estou fazendo churrasco, eu estou comendo. Sirva a Deus com alegria. Arranque essa tristeza do seu coração. Tira essa tristeza. Ah, mas o pastor me colocou onde eu queria. Mas o pastor não fez o que eu queria, mas não está acontecendo do jeito que eu queria, nem sempre vai acontecer. Mas se você conhece o Deus que você serve, vai ser Ele que vai te alegrar nos momentos de dificuldade. Vai ser Ele que vai te alegrar nos momentos que as coisas não derem certo. Vai ser Ele que vai te sustentar de pé quando você estiver doidinho para chutar o balde. Vão chegar momentos em que você vai querer chutar o balde. Vai ser Ele que vai segurar você pela mão e vai falar assim: vem cá, filho, que eu te sustento. Vem cá que eu te seguro pela mão. Anima esse rosto. Bota um sorriso no seu rosto. Você é filho de Deus. Você é príncipe, é princesa do céu. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Ô Jesus, acabou a hora. Fique perto comigo aí diante de Deus. Em nome de Jesus, vamos servir a Deus com excelência.